Fala aí, pessoal, beleza? Então, vou dar continuidade aqui à matéria, tá? Vou deixar o exercício. Quem tiver dificuldade, pode perguntar. Quem tiver facilidade, eu tenho mais, aí eu mando mais, tá? Para treinar mais ainda. Então, agora eu vou dar continuidade aqui e vou falar de átomos e elementos químicos. Tá? Então, continuando, né, o assunto, né, sobre matéria, quando o ser humano pensa na matéria, surge a dúvida, né, do que a matéria pode ser feita, do que ela é formada. E aí a gente tem aqui já né, os filósofos, né, já na Grécia Antiga, aí tem muito tempo atrás, né, 450 anos antes de Cristo, tá? Empédocles cria uma teoria que vai ser aprimorada e disseminada por Aristóteles, que é a seguinte, que a matéria seria formada de 4 elementos. Isso é muito místico, né? É muito utilizado em filmes, jogos, tudo mais. Então a gente teria então a matéria sendo formada por 4 elementos que eles se combinariam e formariam toda a matéria existente, tá? Então a gente tem aqui o vento, a terra, o fogo e a água. Então, combinando esses elementos, você forma a matéria toda, né, vigente, né? Tudo que a gente consegue observar, tá? Então isso aqui, né, foi muito disseminado. Outra ideia, né, de Leucipo, que foi disseminada aí também pelo seu aluno Demócrito, também aí na Grécia Antiga, é que a matéria seria formada de uma partícula mínima, né? Como se eu cortasse um papel até não cortar mais, aquele pedaço mínimo seria uma partícula que não se dividiria mais, tá? E daí vem o termo átomo. Então, o termo átomo tem uma origem grega, tá? Seria o quê? Seria uma partícula indivisível, né? Então, uma partícula que a gente não consegue cortar mais. Ele é totalmente indivisível, tá? Então, o A é uma partícula de negação. O tomo vem desse termo aqui, ó, que é cortar. Então, não átomo, né? Indivisível, tá? Então, isso vai ser muito importante. Porque um cientista, né, chamado Joseph John Dalton, ele cientificamente, né, na verdade ele era um professor de inglês, mas ele fazia alguns experimentos muito interessantes e ele propôs realmente que a matéria seria formada de esferas maciças, né, que seriam rígidas, indestrutíveis, indivisíveis e similares, né, formando algo homogêneo, tá? O Dalton, ele dá origem o nome, a doença daltonismo, né? O Dalton, ele não conseguia ver as cores, né? Então, essa doença daltonismo, o nome da doença é em homenagem, né, ao Dalton, tá? Que foi uma pessoa muito importante para a química. Então, aqui a gente observa, né, aquela estrutura que eu coloquei na última aula da molécula da água. Então, aqui é uma visão, né, do modelo do Dalton. As bolinhas azuis são hidrogênios ligados a um oxigênio, formando a molécula da água. Então ele representava esses átomos, né, e cada átomo era de um grupo diferente, que a gente chama de elementos químicos, tá? Então nós temos aqui hidrogênio, carbono, oxigênio. Então aqui eu tenho as representações, né? Então aqui, ó, o zinco era uma bolinha com Z no meio, o hidrogênio era um pontinho só. Então, dessa forma, ele ia fazendo entendendo, né, como os átomos se organizavam e como formariam as moléculas. Posteriormente, né, houve uma mudança nesse modelo. Através dos estudos, né, propostos, né, formulados pelo físico inglês Joseph John Thomson, né, conhecido também como J.J. Thomson, em 1898, né, ele formulou uma ideia, né, que esse átomo, na verdade, seria uma bola maciça positiva, com carga, né, positiva, e aí eu teria várias bolinhas menores aqui, ó, com carga negativa. Como é que ele observa isso? De duas maneiras. Quando você, quer dizer, ele realizou inúmeros experimentos, observações, mas
Quando a gente esfrega um pente no cabelo, né? E a gente consegue, ainda mais se tiver pouca umidade, a gente consegue ver que esse pente consegue atrair as coisas, né? Então, a gente consegue perceber energia estática e a gente consegue ver que a matéria pode ficar carregada, tá? A gente também, o Thomson, ele também fez um experimento utilizando um tubo aqui com vácuo, né? Na verdade, um gás muito, um pouco gás aqui dentro. Ele fez uma corrente elétrica aqui dentro. Ele percebe que gerou-se um feixe de luz. E esse feixe de luz pode ser, ele pode movimentar através da ação de um ímã, tá? Então ele percebe que como a luz não sofria ação de ímã, aquele feixe seria então a matéria. Então ele percebe que partículas do átomo poderiam se desgarrar, né? Partículas que seriam eletricamente negativas, que vão ser chamadas de elétron. Então a gente tem uma característica interessante que é a seguinte: o átomo ele não é indivisível. O átomo ele tem partículas que vamos chamar de subatômicas, né? Porque é subatômo, tá? Em 1911, Rutherford vai aprimorar ainda mais a ideia, né? Ele faz aqui um experimento muito conhecido, tá? Que ele pega uma pequena chapinha de ouro e ele joga partículas nessa chapa, tá? E aí o que acontece? Essas partículas aqui são refletidas de tal modo que ele imagina que essa bola positiva, né, que o Thomson ele propôs, que você tinha aquela bola positiva e as esferas negativas, que era muito popularmente chamado ali de modelo de pudim, pudim de passas, tá? Ele percebe que não poderia ser na forma de um pudim aquilo ali, tinha que ser essa parte positiva, na verdade, seria concentrada em um núcleo muito pequeno e os elétrons correriam por fora, tá? E, na verdade, esse núcleo haveria duas partículas. Então, o outro cientista, né, James Chadwick, não sei se eu estou falando corretamente, mas esse cientista descobre em 1932 uma partícula que fica ali dentro do núcleo, além dessa parte positiva, tá? Então, nesse núcleo, haveriam duas partículas, uma positiva e uma sem carga, tá? Que formariam esse núcleo aqui. Então, esse senhor, ele faz essa descoberta em 1932 e ganha o prêmio Nobel, né, em 1935, porque ele descobre a presença do nêutron, tá? Que é uma partícula que não tem carga. Como o nome já diz, nêutron não tem carga, tá? Então, esse modelo, né, após essa proposta, né, do nêutron, ainda sofre uma outra modificação que é desse cientista aqui, ó, Niels Bohr. Esse modelo vai ser chamado de modelo Rutherford-Bohr, que é o modelo que a gente vai usar, tá? Para fazer os nossos... que funciona, né? Mas ainda assim um modelo, tá? Então, Rutherford-Bohr, o Bohr, na verdade, ele percebe que esses elétrons, eles correm em camadas, né? Então, ele percebe a existência de 7 camadas, que podem ser chamadas de camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de acordo com o seu nível de energia. Quanto mais externo, mais energia, quanto mais interno, menos energia. Ou a gente também utiliza as letras K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, esse modelo vai ser chamado de modelo Rutherford-Bohr, porque são esses dois cientistas que vão ser os mais importantes para a criação desse modelo, tá? Que a gente vai usar muito até hoje. Então, esse modelo então vai ser chamado de modelo de orbitais, né? Então, esse núcleo seria o Sol, né? Aqui a gente tem os prótons e os nêutrons, e os elétrons, né? Seriam os planetas aqui orbitando, tá? É uma analogia aqui para a gente entender melhor. Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui é o quarto estado da matéria, né? Se a gente olhar para o Sol, né, a energia é tão intensa que esses elétrons se desprendem, formando um quarto estado da matéria que é chamado de plasma, que não se comporta nem como sólido, nem como líquido, nem como gasoso. Então, é uma outra curiosidade interessante.
Outros modelos foram propostos, né? Um dos caras mais importantes é o Schrödinger, que ele propõe que esses elétrons, na verdade, eles não orbitam em locais tão precisos e formariam uma onda de energia. Mas nós já conseguimos fazer diversos experimentos interessantes utilizando o modelo planetário, né, que eu mostrei agora. E também que na verdade, essas partículas, prótons, nêutrons, eles seriam formados por partículas ainda menores, chamadas de quarks, tá? Que também não vem ao caso. Para entender melhor esses dois conceitos aqui, a gente precisaria entrar num campo, né, que é estudado por químicos, né, físicos, e haveria, então, um conhecimento ali muito específico, tá, que não vem aqui ao caso. É importante a gente saber que existe só. Então, olha só. O que a gente precisa entender, então, para conseguir elaborar os nossos exercícios? E aqui eu vou estar colocando os conceitos, tá? Então, primeiro, o átomo é formado de prótons, tá? Que está lá no núcleo. Ele tem nêutrons e ele tem elétrons, tá? Uma outra coisa importante vai ser esse conceito aqui, ó, número atômico. O número atômico, ele é o número que vai identificar o átomo. E ele vai ser igual ao número de prótons. Então, na verdade, é o número de prótons que vai dar identidade àquele átomo, aquele elemento químico, tá? E o número de massa, ele vai ser representado aqui, ó, pela letra A, tá? Então, próton P, nêutron N, elétron E, tá? Então, essas aqui são as partículas subatômicas. O número atômico é um conceito, tá? E esse número atômico vai ser igual ao número de prótons. E o número de massa vai ser representado pela letra A. O que é o número de massa? Tá? O número de massa vai ser a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Beleza? Aqui eu coloquei uma tabela onde eu tenho as partículas e a massa e a carga dessas partículas. Então, se eu observar aqui, ó, na massa eu tenho o próton tendo massa 1, o nêutron tem massa 1 e o elétron tem uma massa 1 dividido por 1836. Então, o elétron tem uma massa muito pequena comparada com próton e nêutron, tá? Que isso aqui a gente tem um número comparativo, né? Então, esse elétron aqui, eu digo que ele é desprezível próximo ao número de nêutrons, tá? E de prótons. Então, eu não vou somar os elétrons para calcular a massa do átomo, tá? Só vou somar próton e nêutron. Em relação à carga, o próton tem a carga positiva, o nêutron não possui carga e o elétron tem carga menos 1, tá? Então, quando eu for calcular a carga, eu vou somar prótons e elétrons. Se der zero, a carga é neutra. Então, os átomos eles tendem a ter carga neutra. Então, aqui eu coloquei, ó. Quando a carga do átomo for zero, próton é igual a elétron. Quando você tiver uma carga diferente de zero, ou seja, ele tiver mais prótons e for positivo, aí eu vou ter um íon, tá? Esse íon, né, se tiver mais prótons e estiver positivo, nós vamos ter um íon cátion, beleza? E quando eu tiver mais elétrons, esse átomo vai estar com carga negativa. Então eu vou ter um íon ânion, beleza? Uma outra coisa interessante é que esses elétrons é que vão desprender do átomo ou vão ser adicionados. Então, ele nunca vai perder prótons, né? Se o átomo ganha ou perde prótons, ele vai mudar, né? Ele vai mudar, na verdade, o elemento químico, tá? E não é comum isso acontecer. Necessita-se de uma grande quantidade de energia para isso acontecer. E aqui eu estou mostrando uma outra coisa, ó. Os elétrons eles também podem pular de camadas eletrônicas. Quando você tem um salto, né, de uma camada interna para uma mais externa, esse elétron, né, esse átomo, ele vai consumir energia. E no inverso, né, quando ele vem para mais próximo do núcleo, você tem uma liberação de energia. Essa liberação de energia pode ser térmica, pode ser luminosa. Quando essa energia luminosa estiver no espectro visível, ele vai liberar uma cor,
né? É por isso que a gente consegue fazer fogos de artifício, né, com várias cores diferentes, de acordo com o material. Você tem uma camada, né, diferente e esse elétron vai pular de uma maneira diferente, de acordo com a sua queima. Da mesma maneira é feito o neon, também aquelas pulseirinhas de boate fluorescente, né, que a pessoa quebra, vai gerando aquela luminosidade, justamente com a passagem desse elétron, né, para camadas mais internas, assim, liberando energia, tá? Né? E aí, dependendo do material, você vai ter diversas cores diferentes, tá? Então, olha só, como eu comentei, né, existem 7 camadas, só que cada camada dessa tem um máximo de elétrons, certo? Então, aqui a gente vai fazer uma distribuição eletrônica simples em camadas, tá? A gente vai ter alguns exercícios para serem feitos disso aí, e eu vou dar alguns exemplos para vocês conseguirem fazer, beleza? Então, olha só, a camada K, ela tem no máximo 2 elétrons na sua camada, tá? O L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Então, quando eu vou distribuir, eu tenho que... a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho um limite, né? E esse limite aqui deve ser respeitado, né? Porque ele é o que acontece na natureza. Então, aqui o berílio, ele tem 4 elétrons, né? 4 prótons e 4 elétrons. Esses elétrons aqui, como eu vou fazer a distribuição eletrônica? Então, olha só. Camada K, limite 2 elétrons, beleza. Camada L, 2 elétrons. Se eu somar 2 mais 2, 4, beleza. Esse aqui é tranquilaço, né? No caso do sódio, eu tenho 11 elétrons. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 2, aqui cabem 8, 8. Então, aqui eu tenho 10, sobrou 1 para a camada M. Tranquilo também, tá? Agora aqui no cálcio, olha só. O cálcio eu tenho 20 elétrons. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou botar 2 no K, L8, M8, N2, N2. E aqui, ó, por que eu não coloquei 10 elétrons no M, já que a camada M suportaria até 18? Aí a gente tem que entender a primeira coisa. A última camada, tá, ela tem que ter no máximo 8 elétrons. Então, isso é uma regra, tá? Então, já que aqui ia superar os 8 da última, o MC é a última, eu tive que utilizar o limite, né, de 8. E aí você vai colocar 2 elétrons na última camada. Beleza, aí na N não supera os 8 elétrons. Aqui é a mesma coisa, ó. Potássio com 19, vou seguir a mesma ideia, só que vai sobrar só 1 para a camada N, tá? Ao invés de sobrar 2, como no cálcio. Aqui no césio é a mesma coisa, tá? Então o césio, eu tenho 55 elétrons. Na verdade vai ter uma diferença interessante, olha só. Camada K, 2 elétrons, L8, M18, N18, O8 e P1, tá? Aí, né, por que eu não coloquei 27 elétrons na camada N? Porque ia superar o limite de 8. Por que eu não coloquei então 19 ou qualquer outro número? Quando a gente não alcança esse limite, né, quando a gente não consegue chegar aos 32, mas também não pode acabar, né, com mais de 8, aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar o limite de uma das camadas anteriores, né, um dos limites de camada mais próximos, que seria o 18, tá? Então, por isso que a gente usa o 18, e aí continua, tá? E aí fica certinho. Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui é a descoberta da radioatividade. Alguns átomos, né, alguns compostos, eles emitem energia do seu núcleo, isso gera uma energia que pode ser perigosa até, né? Então, ó, Becquerel, ele descobre que chapas fotográficas podem ser marcadas através de alguns compostos de urânio, tá? Então, a radioatividade ela foi descoberta aqui em 1896. E aí, muito conhecida, né, Marie Curie e o seu marido Pierre Curie,
eles fazem estudos, né, e percebem que não é somente um composto de urânio específico, mas todos eles que vão emitir essa radiação. Também descobrem radiação em polônio e rádio, tá? Então aqui a gente tem algumas anotações de Marie Curie, de mais de 85 anos, que ainda possuem as radiações e, né, precisam estar isolados e vão continuar com radiação até 1500 anos para que possam ser finalmente foliados, tá? Marie Curie teve uma trágica, né? Ela teve uma trágica história porque, como ela trabalhava com esses materiais radioativos, ela acabou, né, tendo câncer e faleceu com essa doença, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os elementos químicos, tá? Então, olha só, dentre esses átomos, eles são diferentes, né? E existem, né, basicamente, 110 elementos químicos, porém 98 que ocorrem naturalmente na Terra. Os outros elementos, eles são feitos, né, por cientistas para alguma aplicação, ou então simplesmente para um estudo, para você entender mais sobre atomística, né, entender a ciência dos átomos. E esses átomos, eles, né, esses criados, eles costumam ser instáveis, né, durar um tempo e acabar, tá? O nome dos elementos, né, eles são dados pelo seu nome em latim ou em grego, tá? É por isso que o enxofre, apesar de começar com E, ele é representado pela letra S. Depois a gente vai ver melhor quando a gente falar de tabela periódica, tá? Sulfuro. O fósforo, né, ele é representado pela letra P, tá? E quando o elemento, né, vários elementos apresentam a mesma letra, você vai colocar uma minúscula para diferenciar. Então, o carbono é C, o cálcio é Ca, cobre é Cu, tá? Flúor, né, é F e o ferro é Fe, tá? Aí você põe uma letra minúscula. Então, os cientistas, né, eles vão criando novos compostos, né? Então, quem quiser pesquisar, em 2018 foi descoberto esse ununênio aqui, que na verdade foi um elemento criado, tá? Então, isso aqui é bastante interessante. E para fazer esses testes, né, de atomística, né, são utilizados aceleradores de partículas, onde você tem esses átomos viajando a velocidades incríveis, eles colidem um no outro, e aí você consegue fragmentar um átomo, criar átomo. Então, esses aceleradores de partículas, né, são construídos em diversos locais do mundo. O maior de todos é o Grande Colisor de Hadrons, que ele fica, na verdade, ele é da União Europeia. Ele fica na divisa ali da Suíça com a França, tá? E ele tem essa área toda aqui, ó, de um raio de esse perímetro, desculpa, de 27 quilômetros de extensão, né? Se não me engano, são 175 metros de profundidade que fica embaixo da Terra, tá? Para fazer esse estudo, né, dos átomos. Então, olha só, vou falar mais de alguns conceitos aqui para finalizar. Então, primeira coisa que eu acho interessante é lembrar que existem isótopos. O que é um isótopo? É quando você tem um mesmo elemento químico, mas ele varia em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, para isso a gente tem que ter o mesmo número de prótons, né? Então, aqui, ó, o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui é chamado hidrogênio leve, né? Ou prótio. Então, esse hidrogênio leve, esse primeiro aqui, ó, ele tem um próton e um elétron, tá? Beleza. Esse outro cara aqui, ó, do meio, ele é chamado deutério. O deutério, ele tem um próton, um nêutron e um elétron, tá? Então, ele tem uma massa, número de massa de 2, beleza? E nesse terceiro aqui, a gente tem 2 nêutrons, tá? Número de massa de 3, porque a massa, lembra, é o somatório de prótons mais os nêutrons. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, você pode ter diversos átomos, né? Na verdade, todos os átomos possuem isótopos, né? Só que ocorrem em diferentes abundâncias, né? Então, você tem o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14, né? Você tem oxigênio 12, oxigênio 17. Você tem vários isótopos de cada elemento, só que a gente tem uma ocorrência diferente, né?
Um vai ocorrer 90% das vezes, o outro 8%, o outro 1%. Então, ocorre esse diferencial, né, de ocorrência. Agora, olha só, um conceito aqui bastante importante, e aí a gente vai ver mais pra frente aqui, tá? Vai ser o mais complicadinho que eu vou falar para vocês, é o seguinte. O número de massa que a gente falou agora, né, é diferente de massa atômica, tá? O número de massa, ele é, né, prótons mais nêutrons, né? Ele representa a quantidade de subunidades que tem ali. Quando a gente fala de massa atômica, é como se eu fosse, né, averiguar, né, a massa mesmo, né? Enquanto que essa partícula tão pequena, né, daria se eu colocasse na balança ali. Então, como é que se faz isso, né? Como é que a gente consegue ver a massa atômica de um átomo? Então, existe uma padronização a partir do carbono 12, tá? Então, pegou-se o carbono 12, dividiu-se a massa desse carbono 12 em 12 unidades e pegou-se uma fatia dessa, tá? Então, cada fatia dessa aqui representa uma massa atômica, tá? E aí a gente consegue quantificar. Por exemplo, o hélio, ele tem massa 4. É como se fossem 4 fatias dessa aqui, tá? Então, isso aqui é uma padronização. Cada fatia dessa aqui, ó, se eu fosse quantificar em grama, daria esse valorzinho aqui, ó, tá? Menos 1,66054 vezes 10 a menos 24, né? Então, como se fosse 0,000000, um número muito, muito baixo, tá? Então, se usa isso aqui, tá? E quando a gente vai fazer um cálculo para saber a massa atômica de um determinado elemento, você tem que fazer uma média dos isótopos e fazer uma média ponderada. Isso aí a gente vê mais para frente também, tá? A gente vai somar, né, as massas, né, dependendo da ocorrência, você vai colocar um peso maior, né, para aquele que ocorre mais e aquele que ocorre menos, você põe menos e você vai ter uma média ali ponderada, tá? Por isso que na tabela periódica, quando você for olhar, a massa atômica ela vai estar com um número meio quebradinho, tá? Então é isso que a gente precisa saber. E para fechar, eu coloquei aqui, né, como o nome dos elementos acontecem. Os nomes dos elementos, eles se dão através de alguma característica, de alguma coisa que é interessante, né? Então, por exemplo, o cloro, ele vem desse nome aqui, que vem de uma cor, né, em grego, que é amarelo esverdeado. O fósforo, né, fósforo, né, em grego, ele quer dizer aquele que traz a luz, porque ele, quando, né, queimado, libera essa luz azul aqui. Essa luz é meio atibranquiçada, né? O césio significa céu azul. Quando você queima o césio, tem uma luzinha azul aqui que lembra o céu. O hélio está relacionado a uma figura mitológica, né? O deus Hélio, tal como o Promécio também, que está relacionado com Prometeus. O estênio, ele vem do Einstein, né? Tá? E aqui a gente tem o rafínio, tá? Que foi descoberto em Copenhague. E esse Copenhague aqui, em latim, né? Ele é rafina, alguma coisa assim. E aí dá nome a esse material aqui. Esse último aqui, eu coloquei errado o nome, é o lítio, tá? Esse lítio aqui, ó, lítio vem de pedra, né? Então, essa formação de pedra aqui dá também origem ao nome, tá? Então, isso é tudo. Eu vou colocar o exercício aí no grupo pra gente treinar, tá? Quem tiver dificuldade, pode perguntar. Quem tiver facilidade, eu mando mais, tá? Então, é assim que vai funcionar. Então, tudo de bom aí, a gente faz o que a gente pode, né? Eu sei que não é a mesma coisa do que na aula, mas estamos aí, pessoal, tudo de bom.